Pessoal, vamos para mais um passo a passo. Com a minha cor areia, eu vou colocar sobre o meu pratinho. E nós vamos diluir essa tonalidade areia para facilitar a nossa cobertura. Na misturinha de aquarela silk, o diluente e o glitter cristal. Lembrando que todas as nossas cores é da Acrylex. E aí, com o pituá, ó, já vou diluir e vou deixar em ponto que não escorre do pincel. Essa misturinha vai facilitar o nosso preenchimento e ela traz leveza também para a pintura. Lembrando que essa misturinha, pessoal, eu uso só em tons claros, não uso em tons fortes. Aí eu já vou preencher em alguns espaços que me pede essa cor clara, ó, com um movimento circular. Ó, preencho com pouca tinta. Quando acaba do meu pituá, pessoal, a tinta eu pego mais um pouco e vou preenchendo. Depois eu vou marcar aí alguns pontos que vocês vão ver, ó. Agora, tô marcando. Os pontos que precisam preencher com essa cor clara. E depois a gente já vai voltar aí com tudo preenchido e só sombrear. Agora, com a cor cinza, eu vou sombrear nessas partes onde eu já preenchi. Lembrando que essa pintura eu vou fazer ela por partes, tá? Nós vamos trabalhar com uma técnica diferente aí. Aí, coloco um pouquinho no pratinho, para trabalhar com pouca tinta. Venho sobre as minhas áreas de sombra, pouquinha tinta. Olha só aí, ó, com um movimento meia-lua nessa parte de baixo do pet, ó. Dou aquela espalhadinha, ao mesmo tempo que eu marco, já vou puxando esse cinza para deixar ele um pouco mais leve, tá? Ó, passo de novo. E aí, eu vou descendo usando esse cinza.
Agora, com o branco, pessoal, nós vamos iluminar. Lembrando que o branco vai entrar aonde não tem o cinza. E também essa parte que a gente usou da cor, a areia ainda tá molhada, como a gente trabalhou com as misturinhas, então tá molhado ainda. E aí eu vou vir com esse branco e já vou fazer essa iluminação. Por que que nós estamos iluminando, pessoal? Para trazer volume para a nossa peça. É uma camiseta rosa, 100% algodão. Eu usei um carbono que não mancha, tá? Um carbono para costura na cor vermelha. Eu gostei muito dessa vez de trabalhar com ele. Se vocês também quiserem comprar material aqui no ateliê, nós temos para venda carbono, tinta, pincel. Vai estar o meu contato na descrição da videoaula, que vocês podem me chamar para tirar dúvidas também, tanto a respeito de material e também da aula, se você tiver dúvidas. E aí eu continuo com movimentos circulares, pouquinha tinta, tá? Nada de encharcar muito o pincel de tinta. E vou espalhando bem, aplicando nas minhas áreas que precisam de volume. Pessoal, para o coxim do pezinho aí do nosso pet, que é conhecido como almofadinha, vocês vão preencher usando a cor rostinho de boneca. Lembrando que essa cor eu não diluí na misturinha, porque ela tá em ponto bom. E também, se a gente diluir, ela vai ficar um pouquinho mais clara. E aí, eu deixei e mantive a tinta pura mesmo. Vocês vão preencher também, pessoal, essa parte de baixo, perto da boca dele, tá? Não esqueçam. Eu só dei uma sombreada já lá para adiantar, mas ainda já vamos para a área de sombreamento. Com um pouco da cor papaya, nós vamos sombrear. Pouquinha tinta
E aí, nós vamos sombrear. Com um pouquinho do cappuccino, pessoal, eu vou fazer um contorno aí em volta do coxim do nosso pet, ó. Pego um pouquinho do cappuccino e vou fazer nesse acabamento.
Vou fazer a iluminação também, tá, pessoal? Aí em cima para trazer volume. Aí com um pouquinho do branco, ó, eu venho passando levemente. Com a cor cappuccino, eu vou fazer um acabamento nessa parte de baixo da boquinha do nosso pet. Venho com um pouquinho de tinta, ó, e aí faço acabamento embaixo. E também dou uma sombreada nos cantinhos dessa parte do lábio do nosso pet, pouquinha tinta. Agora eu vou preencher esse espaço, continuando com a cor cappuccino. Com um pouquinho do preto, nós vamos sombrear. Pouquíssima tinta. Aí eu pego um pincel número 4, vou fazer uma divisão aí usando esse preto. E ao mesmo tempo, eu já vou sombreando. Volto novamente com a cor cappuccino e vou preenchendo todo esse espaço aí do nariz do nosso pet. Com um pouquinho do preto, eu já volto sombreando também. Lembrando que nós vamos trabalhar por partes, então nós já vamos preenchendo, sombreando e já finalizando o pedacinho que nós estamos pintando, tá? Pouquinha tinta para vocês sombrearem. E aí, usem pincéis pequenos para espaços pequenos. Vou preencher também essa parte do nariz. Adiantei aí para vocês, ó, usando a cor cappuccino também. E continuo sombreando com o preto. E aí, pego um pouquinho de tinta, venho nessa parte de cima, vou colocando, ó, e puxando para baixo.
Já trabalho a profundidade da narina e a divisão dela também. Com um pouquinho do branco agora, eu venho iluminando o nariz. Ó, com um movimentinho circular, eu coloco aí perto dessa entrada do narizinho dele. Venho lá do outro lado também. Bem um pouquinho, tá? Faço essa luz aí um pouco maior nesse espaço. Vou espalhando bem, com cuidado. Acrescento mais um pouquinho, ó, aí nesses cantinhos. Venho de novo com outro cantinho e ponho um pouquinho do branco. Venho na parte de cima, de novo fazendo retoque. Para a parte da língua, nós vamos preencher com a cor rosé. Eu não diluí ela na aquarela silk, tá? Tô trabalhando com uma tinta pura mesmo. E aí, vocês preenchem tudo bonitinho. E olha só que fofo que já tá ficando o nosso pet. Um pouquinho do meu rosa antigo. Nós vamos sombrear essa parte da língua, tá? Com um pouquinho da cor amarelo pêssego, eu vou acrescentar nesse espaço próximo ao nariz, ó. Aí, um pouquinho de tinta
E aí você posiciona o pincel e vai puxando. Com um pouquinho da cor terra queimada, eu coloco aí, ó, nesse espaço, bem pouquinho. E aí eu já vou entrar sem lavar o pincel mesmo, com a minha cor caramelo. E acrescento nesse outro espaço, ó, lá em cima. E vou puxando. Agora, para esse espaço, ó, eu já vou colocar a minha cor terra queimada, ó. E aí, eu já vou puxando, ó. Coloquei o terra queimada e vou descendo um pouquinho. E nós vamos trabalhar com essa mesclagem nesse espaço. Terra queimada, o caramelo, e aí você vai unindo, tá? Volto novamente aí com a minha cor caramelo, ó, e preencho todo o espaço que eu deixei sem tinta. Agora, com a minha cor terra queimada, nesse espaço aí, pessoal, eu vou trabalhando aos pouquinhos, tá? Parte por parte, que fica mais fácil o nosso trabalho. Aí, depois que eu fiz essa marca aí, ó, com terra queimada, eu volto com a minha cor amarelo pêssego e aí eu vou preenchendo, ó. Lembrando que vocês podem encostar esse amarelo pêssego aí dentro do terra queimada, ó, para dar um mescla bem bonito e com movimentos circulares. Vou subir aí nesse risco, ó, com terra queimada e vou arrastando bem já para separar. Aí, dentro desse espaço, pessoal, eu uso marrom, ó. Vou preenchendo com marrom. Então, fica o terra queimada na borda, tá? Nas bordas. E o marrom dentro. Retorno novamente, agora nesse outro espaço, lá em cima, ó. Com o meu amarelo pêssego. Ó, vou puxando. Não precisa vocês lavarem o pincel, tá? Porque aí fica até bonito mesmo esse mesclado que a pintura traz. E aí, eu vou preenchendo esse espaço aí. Fica bem mais fácil também a gente trabalhar por partes, que a gente já vai fazendo uma parte, vai finalizando, tá bom? Para essa divisão aí, ó, eu vou separar um pouquinho usando a cor caramelo. E aí, ela fica um pouquinho mais clara, né? Que como eu tô passando em cima do amarelo pêssego, dá uma quebradinha, tá? Volto de novo com a cor caramelo, ó, e vou dando uma sombreadinha nesse espaço aí, ó. De novo, com um pouco da cor caramelo, ó. E aí, eu coloco e vou puxando, ó. Bem pouquinha tinta, ó. Vou puxando bem, espalhando, para deixar uma sombra bem suave. Volto novamente nesse espaço com a minha cor amarelo pêssego. Com um pouquinho do marrom, pessoal, ó, eu venho passando em cima e puxo levemente para trazer essa sombra, ó.
Volto novamente com um pouco do meu amarelo pêssego e vou preenchendo esse espaço também. Agora, com um pouquinho do rústico, eu venho em cima, ó, dessa parte amarelo pêssego e vou dando aquela sombreadinha, pessoal, ó. Encosto aí perto do olhinho e vou puxando, tá, ó, em cima. Bem pouquinho rústico, tá? Não exagerem na carga de tinta, como tenho falado. Isso é bem importante. Vou descer aí também embaixo, ó. Faço essa marca também embaixo com um pouquinho do rústico para fazer a pálpebra dele. Com um pouquinho agora do preto, ó, intensifico, tá? Para deixar um pouco mais forte. Não vou com preto direto, porque senão fica muito forte. Então, eu uso o rústico primeiro e depois volto com o preto, dando aquela intensificada levemente. E aos poucos, nosso pet vai ganhando vida e vai ficando bem fofo. Ó, fiz uma sombra marcada, uma marquinha no cantinho do olho também. Olha que fofo. Volto aí nesse cantinho com um pouco do meu caramelo de novo, sem lavar o pincel, tá? Olha que graça que já tá ficando. Aí, faço essa outra marquinha novamente com o meu caramelo. Peguei mais um pouquinho do preto, pessoal, e vou marcar para ficar bem evidente, ó. Como essa parte do olhar do nosso pet, ela é um pouco mais escura, ó. Então, eu faço também na parte de cima. Volto com a cor amarelo pêssego bem nesse espaço e vou preenchendo. Com um pouquinho da cor caramelo, coloco no espaço onde não tem o amarelo pêssego e faço a união das duas cores. Com o preto, eu reforço esse espaço aí, ó. Voltei com o preto e acrescento para trazer uma profundidade. Volto novamente nesse espaço aqui, ó, pessoal, com o meu amarelo pêssego. Aí, continuo fazendo a mesclagem, ó, com o meu caramelo, e aí eu vou mesclando. Acrescento um pouco do preto aqui também, ó, e puxo. Novamente, com o meu amarelo pêssego, preencho esse espaço, ó, vou puxando bem. Com um pouquinho da cor cerâmica, pessoal, eu vou acrescentando, ó, vou puxando e vou colocar nessa divisão, tá?
Bem pouquinho mesmo, ó. Passo esse cerâmica, ó, como ele fica bem mais evidente. Nesse cantinho aqui, pessoal, eu pego um pouquinho do preto, ó, e venho com o pincel bem devagarzinho, ó, e acrescento esse preto. E vou espalhando. Continuo fazendo o mesmo processo, ó, com movimentos circulares. Nesse espaço, eu vou preencher com a minha cor amarelo pêssego. E aí, nessa dobrinha, para ficar mais evidente, eu volto com um pouquinho da cor cerâmica e passo. Depois que eu preenchi, venho com um pouquinho do preto, ó, e vou puxando. Lembrando que aí é um ponto de sombra bem evidente, aí eu uso o preto e vou puxando para baixo, ó. Como o óculos está posicionado em cima, isso é bem importante. Volto, faço uma sombra mais marcadinha, ó, usando o cerâmica, ó, bem na parte do óculos e espalho bem. Pego um pouquinho, pessoal, do meu terra queimada, ó, e vou acrescentar aqui nesse espaço, bem pouquinho mesmo. Para a orelha, eu vou preenchendo com a minha cor rostinho de boneca, tá? E aí, com movimentos circulares. Agora, nós vamos sombrear com um pouquinho, pessoal, da minha cor cappuccino, ó. Eu venho fazendo uma marquinha nessa divisão que vocês estão vendo aí do carbono, que tá visível. E aí, com um pouquinho do cappuccino, vou dando uma espalhadinha, tá? Ó. Adiantei um pouco para vocês, que eu só usei o cappuccino. Agora, eu vou acrescentar um pouquinho, pessoal, da minha cor rosé. Desço um pouquinho, ó, com o meu rosé, novamente, para deixar mais rosadinho, que é aquele rosado que o cachorro tem dentro da orelhinha, e vou espalhando bem. Com um pouquinho da cor terra queimada, eu deixo bem evidente esse risco.
E agora, pessoal, volto novamente aí pra gente fazer a borda da orelha, ó, com o meu amarelo pêssego. Com a cor caramelo, já faço esse acabamento e dou uma sombreada. Preencho esse espaço aqui com o amarelo pêssego. Já aproveito, vou lá na lateral da orelha, já passo, ó, esse amarelo pêssego. E aí, com um pouquinho agora do meu caramelo, eu venho aqui, ó, e acrescento e dou aquela leve sombreada. Para esse acabamento aqui externo, pessoal, eu uso um pouquinho da cor cerâmica. E aí eu passo e dou uma puxadinha. Parece até caramelo, tá? Mas não é não. É que quando a gente mescla com uma cor mais clarinha, aí ele dá a impressão que é caramelo. Com um pouco da minha cor rústico, eu volto nesse espaço, ó, e faço essa pequena divisão. Marco novamente e vou puxando para dividir. E aí, eu passo o pincel para deixar mais suave, ó, como eu tô fazendo aqui. E aí, eu já volto agora com a minha cor cerâmica, ó. Passo um pouquinho e dou aquela leve sombreada. Faço o reforço, ó, novamente usando o meu rústico agora, ó, para ficar mais intenso. Como deu uma secada, então ele vai aparecer mais. Acrescento também um pouquinho desse rústico nesses cantinhos aqui. Pego um pouquinho do preto, bem leve, e faço um reforço. Eu vou adiantar para vocês, porque é exatamente igual, eu só reforcei, ó. Agora, volto novamente com a minha cor amarelo pêssego. Preencho essa parte aí, porque essa parte da pele do pet tem que estar pronta para depois a gente fazer as lentes do nosso óculos de sol. Com um pouco, pessoal, agora da minha cor cerâmica, eu já sombreio aqui. E também aproveito e faço um acabamento externo, tá? Já vou, ó, fazer o acabamento externo, como eu tinha falado antes. Pego um pouquinho da tinta cerâmica, ó, e bem em cima do risco eu faço esse acabamento. Agora, para a pata dele, ó, eu venho com o amarelo pêssego, preencho. Depois que eu vou preenchendo, pessoal, nós já vamos também trabalhando as nossas áreas de sombra. Pego um pouquinho, ó, da minha cor cerâmica, tá? Encosto bem aí, próximo ao rostinho dele, e vou jogando pra dentro dessa parte amarelo pêssego, pra ficar um mescla bem bonito, ó. E aí, eu passo o pincel em cima pra deixar mais suave. Mais um pouquinho, ó.
Aí eu coloco de novo cerâmica e puxo. Agora eu vou vir lá do outro lado, ó, faço acabamento e vou puxando bem leve. Com um pouquinho do preto, eu acrescento aqui e vou espalhando bem para ele não ficar tão evidente. Como a nossa base de amarelo pêssego tá molhado, então quando eu passo o preto, ele não fica tão marcado, tá? E aí, se vocês acharem que fica muito forte, vocês podem vir com a própria cor de base que a gente usou, que foi amarelo pêssego, e passar por cima e arrastando o pincel, que fica suave, ó. Aí vou continuando fazendo os mesmos processos repetido, tá? Preencho com amarelo pêssego, faço divisão com cerâmica, vou puxando bem a tinta para espalhar tudo certinho. Para essa parte do olho, eu já acrescento a minha cor preta, vou trabalhando com movimento circular, tá? Para deixar em forma de esfera e não vou preencher toda essa parte, esse círculo, vou deixar um espacinho para a gente entrar com a cor cinza. Agora, com a minha cor cinza, ó, eu entro no espaço, ó. Venho puxando de baixo, levando para cima, espalhando bem, ó. Espalho bem para as cores se unir entre elas. Com o pincel número 4 e a cor preta, eu vou reforçar esse contorno na parte do olho, ó. Eu venho com a cor preta e aí eu passo e dou uma espalhadinha, tá vendo como já vai ficando, ó? E aí eu vou deixar o outro espaço que é para poder a gente trabalhar com branco, ó. E espalho bem, vou fazer um contorno em volta da pupila do nosso pet, tá? Usando o pincel número 4. E aí eu deixo, vou acertando aos pouquinhos, devagar, sem pressa, pessoal. Faço mais um pouquinho com preto, ó. Vou acrescentando aos poucos. Venho lá na parte de cima do olhinho também, dou uma leve sombreada, faço um contorno usando a cor preta. Agora, pessoal, com o branco, eu vou preencher esse espaço que ficou sem tinta, ó. Espero secar, tá? Tem que estar seco para não acontecer de manchar. Aí já acrescento nesse espaço e vou puxando bem essa tinta branca para não ficar com elevação. Tá pronto, ó. Agora nós vamos trabalhar o outro lado, ó. Venho com meu amarelo pêssego, pego um pouquinho da minha cor caramelo.
Vou seguir, pessoal, o processo de cores, repetições de cores, exatamente igual eu fiz lá do outro lado, tá? Nós vamos trabalhar aí com o amarelo pêssego, o caramelo, cerâmica, tá? Nós vamos acrescentando as cores, ó. É bem simples, não tem segredo, é só você ter paciência, tá? Ó, agora eu já tô com um pouquinho da minha cor rústico, ó. Aí venho, faço essa divisão, dou aquela leve sombreadinha, ó, e puxo. Acrescento um pouquinho desse rústico também aqui, ó, e vou espalhando. Toda vez que eu acrescentar alguma cor que eu dou uma espalhadinha, ela fica bem sutil, tá? Coloco de novo o meu amarelo pêssego. Agora, um pouquinho, ó, da minha cor caramelo e faço aquela mesclagem puxando. Nessa parte, eu uso um pouquinho da minha cor cerâmica. E aí, dou uma espalhada, ó. Ela fica bem mais marcadinha, volto, espalhando bem. Depois que eu preenchi, pessoal, agora eu volto com a minha cor cerâmica novamente, ó, e faço essa marquinha aqui. Com a minha cor caramelo, eu volto aqui nesse espaço e dou uma leve sombreada. Com um pouquinho do rústico, eu faço uma profundidade aqui, acrescento e dou uma espalhadinha. E aí, eu nem lavei o pincel, tá sujo, é por isso que tá dando essa mescla, tá? Do rústico e do cerâmica também. Continuo aqui com o meu amarelo pêssego. Aí venho com um pouquinho do meu rústico, pessoal, ó, e dou uma espalhadinha para fazer essa sombra formando a pálpebra do nosso pet. A primeira cor que nós usamos antes do preto é esse rústico, tá? Espalho bem, ó. Mais um pouquinho aqui, bem em cima do risco, já dou aquela espalhadinha básica. Pego um pouquinho da minha cor cerâmica e faço essa sombra, separando essa parte da patinha do rostinho e vou espalhando bem. Aí, pessoal, eu já vou deixar adiantado essa sombra próxima aos olhos, tá? Onde eu vim e reforcei com um pouquinho do preto. Aí, vocês vão ver, ó, já tá adiantado, tá vendo? Eu só reforcei, vim em cima do rústico e reforcei, retoquei, tá? Aí, volto com o meu amarelo pêssego, com movimentos circulares. Continuo preenchendo, ó. Aí, eu vou agora sombrear. Volto com um pouquinho da minha cor rústico embaixo, ó. Arrasto. Agora, eu volto com a minha cor caramelo. E aí, tá sujo o pincel, por isso que ficou esse mescla. E vou espalhando bem, ó. Com um pouquinho do caramelo. Volto de novo e espalho. Essa divisão aqui, com um pouquinho do terra queimada, eu acrescento e dou aquela espalhadinha, tá? Ó. E aí, nem parece que eu coloquei agora o preto nesse cantinho aqui. Procuro sempre espalhar bem para fazer uma sombra bem legal, ó.
Deixa um pouquinho mais evidente, ó, vocês podem notar que as minhas aulas eu vou acrescentando as cores aos poucos, tá? Isso é bem importante, porque aí você tem controle do que você tá fazendo. Aqui nesse espaço, eu vou ter com amarelo pêssego, faço uma divisão usando a cor cerâmica, ó, e aí espalho, retorno novamente com o meu amarelo pêssego, pego de novo a minha cor cerâmica, tá? E vou sombreando. Aí aqui, pessoal, eu dou uma espalhadinha usando a cor rústica, ó. Espalho bem. Voltei com um pouquinho do preto e acrescentei em cima do rústico para trazer mais profundidade, ó. Vou subir aí nessa parte do coração, fazendo uma sombra mais marcada, ó. Acrescento de novo o preto, ó. Aí fica mais escuro e espalho bem. Faço essa sombra aqui na lateral do óculos, da armação do óculos, do outro lado, com um pouquinho do preto. Tô trabalhando com preto agora. Para essa parte aqui, já trabalho com o meu amarelo pêssego, sombreio com caramela, tá? E aí, eu volto intensificando com cerâmica. Aqui, pessoal, já deu uma secada, tá? Aí, eu volto com um pouquinho do meu rústico, ó, e faço bem essa separação, ó. Uma sombra mais marcadinha e vou puxando bem o pincel. Aí, venho com um pouquinho do preto, ó, bem pouquinho, e dou uma puxadinha, ó, jogando pra dentro do amarelo pêssego. Jogo de novo agora esse preto lá em cima, ó. Ó como ele fica evidente quando não tem uma base de amarelo pêssego, tá vendo? Que tem diferença. Aí, eu dou aquela mescladinha, puxando pra dentro do amarelo pêssego, seguindo sempre o movimento aí do meu desenho, que é pra fazer toda essa parte volumosa do nosso pet. Adiantei essa parte da orelha com amarelo pêssego, e aí eu vou continuar sombreando, ó. Agora eu tô com a minha cor cerâmica, e aí eu vou puxando. Volto de novo com ela, marco, ó, e vou sombreando. Podem ver que quando eu marco, ó, com a minha cor cerâmica bem no cantinho da orelha, ó, ela fica bem evidente. Conforme eu vou puxando, ela lembra o caramelo, tá vendo, ó? Por quê? Porque a nossa base de amarelo pêssego está úmida, então quando a gente trabalha sombreando em base molhada, tem essa diferença na pintura, tá? Esse acabamento, pessoal, eu vou usar a cor cerâmica também. Como já deu uma secadinha, eu vou voltar com cerâmica aqui, ó, e reforço. Ela vai ficar uma sombra mais marcada. Aí, já lavei o meu pincel, pessoal, com um pouquinho de nada de preto, passo aqui, espalho, vou lá em cima no cantinho, ó, espalho novamente, faço uma sombra marcadinha na lateral, bem pouquinho preto que tem, ó. E nem parece que é preto, mas é, tá? E aí, eu espalho. Se vocês tiverem receio, pessoal, de trabalhar com preto assim, vocês podem usar o rústico também. Se tiver molhado, ele não fica tão marcado.
Acrescento aqui um pouquinho também, ó, vou sombreando aqui embaixo dessa parte do óculos. Vou abrir uma sombra mais larga, tá? Com o rústico, venho com o pincel número 12 e dou uma espalhada em cima, ó. Se ficar muito marcado, o segredo é vocês retornarem com a cor de base que foi usado, amarelo pêssego, ó. E aí, vocês voltam em cima e só espalhar, que vai ficar bem sutil, nem parece que foi o rústico que foi usado ali. Continuo sombreando usando a cor rústica, ó. Espalho, espalho bem, deixo um pouquinho mais larga, ó. Olha só que legal. Volto com a minha cor rostinho de boneca, preencho aqui dentro, ó, espalhando bem. Agora, pessoal, para sombra com a cor cappuccino, eu venho, ó, em cima do rostinho de boneca, dou aquela sombreada com um pouquinho de tinta, movimentos circulares, acrescento em alguns pontos, ó, como já tá adiantado para vocês. Faço toda essa separação usando a cor cappuccino. Com um pouquinho da cor rosé, eu acrescento para trazer aquele rosadinho que a orelhinha do pet tem. Vou adiantar esse processo, tá? Como não tem muita curva, não tem muito acabamento, então dá pra gente trabalhar dessa forma. Aí, com a minha cor, ó, caramelo, eu já venho sombreando e fazendo todas as divisões, ó. Puxo bem, ó, espalho. Aí, pessoal, eu venho com um pouquinho de nada do rústico sobre o meu pincel, ó, e dou uma espalhadinha, acrescento nessa divisão e também lá do outro lado aqui, ó, num cantinho, ó, próximo à armação do óculos e espalho. Volto, pessoal, aqui, ó, nessa parte da sombra, com um pouquinho da minha cor caramelo. E vou sombreando, ó, a nossa patinha. Uso primeiro essa cor caramelo, ó, espalho bem. Aí, marco, vou espalhando. Com um pouquinho da cor rústico, eu venho aqui, ó, e vou trazer mais profundidade para dividir bem o rostinho da patinha, ó. E aí, eu passo e vou espalhando bem essa tinta.
Volto intensificando, tá? Com um pouco da minha cor rústico em cima, ó, do que eu já tinha feito. Eu tô só reforçando usando o rústico. Aqui embaixo também acrescento, ó, é bem importante vocês seguirem todos os movimentos, espalhando bem a tinta. Acrescento mais um pouquinho aqui dessa cor rústica e vou espalhando. Com um pouquinho, pessoal, do rústico, eu acrescento aqui, ó, e faço essa separação, ó, dessa parte do focinho próximo aos olhinhos, espalho bem com cuidado, não exagero na carga de tinta, tá? Pra ficar bem discreto. Aqui, pessoal, eu já vou colocar o meu cinza, eu vou trabalhar diferente, tá? Ó, volto com cinza nessa parte do olho, ó. Vou preenchendo aos poucos, e aí eu vou deixar o espaço do preto e a gente mescla. Exatamente igual a gente fez lá do outro lado. Eu fiz dessa forma para vocês verem que dá para trabalhar tanto iniciando pelo preto e depois pelo com cinza, ou com cinza e depois o preto, como a gente está fazendo aqui agora, ó. Aí, agora eu faço o movimento circular, vou arrastar esse preto e encostar bem aí no cinza. Aí, pessoal, já vou fazer um contorno, aproveito, ó, e faço um contorno nessa pálpebra, ó, puxando bem, usando o pincel número 4 e a cor preta. Já faço um contorno aqui, ó, nessa parte de baixo também, e vou puxando bem essa tinta pra baixo. Agora, pessoal, com um pouquinho do branco, eu volto nesse espaço e preencho. Uso um pouquinho do preto, pessoal, já faço um contorno embaixo, ó, do olho. Venho puxando, ó, com esse preto, espalhando, ó, aqui em cima. Acrescento mais um pouquinho na pálpebra, perto da pálpebra, dou uma sombreada. Retorno novamente aqui com um pouquinho da minha cor preta, ó,
e dou uma intensificada, pessoal, embaixo da pálpebra, puxando bem, ó. Agora, com meu vermelho vivo, eu vou preencher toda a armação do nosso óculos. Com o vinho, eu já vou sombrear. Pego um pouquinho dessa cor vinho, ó, já faço um acabamento na haste, aí na parte externa, mas tá posicionado bem em cima da haste e vou puxando, pessoal. Vou fazer esse processo, pessoal, ó, por toda a minha armação do meu pet, tá? É um movimento bem repetido, ó, mas é muito fácil usando a minha cor vinho.
Aí, pessoal, enquanto a nossa armação seca, eu vou iluminar os olhos, ó, com o pincel número 0 da referência 421, um pouquinho da cor branca. Eu faço um movimento, ó, meia-lua, que é uma pré-luz. Olha como que fica. Depois venho com o cantinho do pincel, ó, fazendo um movimento circular. Faço mais uma iluminação, ó, nessa parte da pupila, com movimento circular. Olha só esse ponto de essa pré-luz. Intensifico com cantinho para ficar mais evidente, ó, usando branco. Aí dou uma espalhadinha de novo, ó. Olha só que lindo que já tá. Com o cantinho do pincel, volto, intensifico, ó, colocando o branco. Aí, lá do outro lado do olhinho, da mesma forma, ó, faço uma pré-luz, um movimento meia-lua, tá, ó, dentro da pupila, vou puxando bem esse branco, espalho, ó, com movimentos circulares, venho novamente com um pouquinho do meu branco, ó, com o cantinho do pincel, acrescento, ó, para ficar evidente esse ponto de luz, ó. Venho de novo, olha só como já dá um realce bem lindo. Pessoal, para fazer as lentes, olha como que eu faço. Pego o pituá, tiro o excesso de preto no paninho, ó, bem pouco. E aí, lembrando que toda a armação e a base do pet tem que estar seco. Venho com movimentos circulares, sem apertar, ó, as cerdas do pituá sobre a minha peça. Venho movimentando bem, espalhando bem esse preto.
Depois que eu fiz esse processo, pessoal, eu venho, ó, com o pincel, tiro o excesso de branco, ó, usando minha mão como se fosse um pano, pessoal. Venho, ó, e aí dou uma espalhadinha para fazer um reflexo, ó. Espalho bem, sem apertar, tá? Passo um pouco na lateral da armação, ó, espalhando bem, também para trazer volume, um brilho, ó. Com o pincel número 6, eu vou deixar alguns pontos de luz mais evidente, ó, seguindo sempre o movimento da armação do óculos. E esse pincel é excelente porque ele deixa a luz superficial. Olha como fica bem delicada. Com a cor vermelho fluorescente da Acrylex, eu volto aí em cima, pessoal, da armação, ó, e vou acrescentando aonde não tem branco, tá? Coloco para ficar mais evidente ainda e fica super charmosa essa cor em cima, ó, de uma base vermelha, ela realça mais ainda, ó. Aí eu venho aplicando e fica bem delicado, tá? Lembrando que essa tinta fluorescente, ela tem a tampinha preta, tá? Ela é a tinta fluorescente vermelho vivo da Acrylex. Pego o cinza, pessoal, e coloco aquela misturinha de aquarela silk diluente e o glitter. E mexo com a tinta, com o pincel de cabo amarelo da referência 454, ó. Venho embaixo do meu pet e vou fazer os nossos pontos de sombra.
Posiciono, ó, o meu pincel em pezinho e vou espalhando bem essa cor cinza diluída lá naquela misturinha, ó, para não deixar o nosso pet flutuando. Eu quero te agradecer muito. Essa é a nossa última videoaula desse curso. Quando você pintar, não esqueça de me marcar lá no Instagram para me repostar o seu trabalho. Que Deus te abençoe e que você curta bastante esse curso que foi feito com muito amor e carinho para você. Em nome de Jesus, que o Senhor te cubra de bênçãos. Olha só que riqueza que já tá. Um grande beijo da Prof. Mônica Barros. Até o nosso próximo curso. E qualquer dúvida você pode entrar em contato, tá? No nosso WhatsApp, que eu vou deixar aí na descrição dessa videoaula. Tchau, tchau, pessoal. Um beijo.